Então tem algumas definições aqui que a gente vai colocar logo no começo. Então o que seria disponibilidade de energia, né? Que vem do inglês EA. Disponibilidade de energia é a energia que sobra e está disponível na dieta para o funcionamento ideal de todos os sistemas do corpo após a gente tirar a energia que foi gasta no exercício. Como que faz para saber, né, se a disponibilidade de energia está ideal? A gente não vai tratar disso, mas, por exemplo, você tem que fazer lá o gasto calórico, gasto metabólico basal, fazer lá a energia que é contabilizar a energia que é gasta no exercício e fazer uma normalização por alguns parâmetros de composição corporal. Nós não vamos falar disso, existem aí fórmulas, métodos de fazer isso, mas é primeiro importante contabilizar isso. E essa baixa disponibilidade de energia seria então qualquer incompatibilidade entre a ingestão da energia da dieta e a energia gasta no exercício. Então, quando você tem esse desequilíbrio, menos calorias que entram e mais calorias que saem, a longo prazo a gente pode ter o problema da REDS. No caso do início, o que o posicionamento diz? Se você passar um curto período, a gente pode ter aquela leia adaptável. Se eu ficar um longo período, eu posso ter uma alteração relacionada aí com problemas mais sérios. Então, nessa baixa disponibilidade energética, tem duas situações. Adaptável seria uma exposição, né, a baixa disponibilidade de energia associado com efeitos benignos. Então, aqui a gente tem alterações leves, rapidamente reversíveis, biomarcadores que sinalizam a adaptação ao consumo de energia, plasticidade e fisiologia. Adaptável, normalmente de curto prazo, com mínimo ou nenhum impacto na saúde, bem-estar ou desempenho de longo prazo. Então, o que seria isso? Com essa baixa disponibilidade energética de curto prazo, eu não teria, por exemplo, uma alteração de hemoglobina, de parâmetros de hormônios tireoidianos, nada disso. E muito pelo contrário, está até melhorando. Por exemplo, oxidação de substratos, utilização de gordura como fonte de energia, corpos cetônicos, etc. Já no caso da problemática, lembrando que tanto esse LEA adaptável quanto a problemática, com a que gera um problema negativo, vem daquele consenso de 2023. Então isso é relativamente bem novo, né? Quando a gente fala da problemática, a exposição que está associada aí com perturbações de maior duração e persistente para vários sistemas do corpo. Então, aqui apresentando sinais e sintomas e representa uma resposta de não adaptação ou mal adaptativa. Então, eu não estou progredindo, eu estou regredindo. Então, aqui, quando a gente está falando de não adaptação, eu estou falando de questões em que eu não estou tendo melhora no desempenho. Muito pelo contrário, está caindo e eu tenho queixas muito importantes. Então, as características dessa baixa disponibilidade energética problemática, elas podem variar de acordo com o indivíduo, provocando alterações em saúde, bem-estar e desempenho. A gente vai ver aqui alguns exemplos, alterações no sistema imunológico, risco de fraturas e alterações gerais. Esse modelo aqui, essa figura tirada lá do artigo, é um modelo conceitual que então o Comitê Olímpico tem utilizado. O que a gente vai observar nessa baixa disponibilidade energética, na problemática, na que está causando um problema de saúde na pessoa e não naquela adaptativa? É importante observar que lá na adaptativa, como é um curto prazo, eu estou obtendo um ganho. E aqui eu já estou começando a ter alterações metabólicas que são ruins para o organismo. Alteração do metabolismo lipídico e glicídico. Então, aqui a gente pode ter alteração de glicemia, alteração do perfil lipídico, aumento no risco das fraturas. E quando a gente fala aqui do aumento do risco das fraturas, a gente não abordou na aula de hoje, mas tem alguns exames que são marcadores de metabolismo ósseo. Então, a gente pode analisar, por exemplo, uma fosfatase alcalina ósseo específica. Então, é uma fosfatase alcalina que tem origem apenas no osso. Tá? Então, essa fosfatase alcalina óssea, ela é específica do osso, então não tem a ver com aquela fosfatase alcalina que a gente viu da função hepática. Okay? Bom, aqui a gente pode ter o quadro de amenorreia e infertilidade, isso aqui já relatado. Quadro de imunossupressão. Então, esse quadro de imunossupressão, ele pode predispor ao aparecimento de várias infecções
principalmente infecções virais, infecções oportunistas. Os principais que a gente costuma ver, o vírus de Epstein-Barr, que é o da mononucleose, o vírus da herpes, o vírus da Covid, o SARS-CoV, influenza, e também os rinovírus, que são vírus causadores de infecção do trato respiratório superior, aquela dor de garganta que a gente costuma ter, e os adenovírus, não causam uma sintomatologia muito parecida com gripe. É importante a gente observar que essas alterações de imunossupressão e sistema imunológico, a gente pode analisar lá no nosso leucograma. Baixa contagem de leucócitos e baixa contagem de linfócitos. Lembrando aqui que são os principais marcadores desse processo aqui. Aqui a gente pode ter alterações hematológicas. A principal alteração hematológica que a gente tem aqui é a presença de anemias, ok? Então aqui a gente tem uma deficiência relacionada à anemia e que geralmente se manifesta como uma anemia por deficiência de ferro, é o principal componente presente aqui. Diminuição da função cognitiva, distúrbios do sono e alteração da função cardiovascular. Aqui são um conjunto de alterações que podem aparecer, aqui eu coloquei as principais. Dentro desse conceito, a gente tem também alterações do desempenho. Então, você tem uma série de parâmetros aqui de desempenho relacionados. Então, você pode ter diminuição de motivação, você pode ter diminuição do queda da força, desempenho em modalidades de endurance. Então, tem uma série de impactos fruto desse desequilíbrio. Nessa questão relacionada as REDs, o que a gente acaba tendo? A gente tem um processo de aumento de demanda de algumas células e alguns tecidos e diminuição de outros. Então, se a gente pensar em menos energia disponível para o organismo, contabiliza aquilo que é utilizado pelo exercício e você acaba dando um down regulation, regulando para baixo, principalmente a questão da fertilidade e a questão óssea. Então, o organismo diminui lá os eixos, inibe o eixo do GNRH, diminuição de LH, FSH, testosterona e estradiol, e você diminuindo estradiol, você acaba diminuindo proteção óssea, aumentando o risco de osteoporose. Lógico que você tem outros efeitos que são positivos, como por exemplo o aumento da oxidação dos lipídios e aumento do uso de corpos cetônicos como fonte de energia. Então você acaba melhorando esse componente. Mas todo esse processo aqui pode ser eficiente em algumas situações, mas a longo prazo isso acaba sendo algo problemático que pode levar ao risco de ter uma complicação.